Olá, mulheres inteligentes, sejam bem-vindas ao programa Cosmética Hormonal em Pauta. Aqui você sempre vai estar atualizada por dentro dos temas mais relevantes para te ajudar a fazer escolhas mais conscientes para a sua saúde hormonal com o conhecimento da ciência da cosmética hormonal. Sejam todas muito bem-vindas. E para quem não me conhece ainda, eu sou a Aline Bazejo. Eu sou farmacêutica, cientista e especialista aqui da cosmética hormonal, e o meu papel é justamente esse, de te ensinar a ter equilíbrio hormonal através de cosméticos seguros. E no episódio de hoje, o que nós vamos falar aqui? Eu vou falar com vocês sobre o que acontece com os hormônios da mulher após os 35 anos. Acredito que esse seja um tema interessante para muitas de vocês, porque a partir aí dos 35 anos o nosso corpo começa com uma mudança hormonal muito grande. Lógico, somos várias mulheres com vários perfis hormonais, mas existe uma média de idade onde algumas alterações começam a acontecer no nosso corpo. E agora? Você sabe, imagina o que está por acontecer se você ainda não tem 35 anos, o que está acontecendo se você está nessa faixa de idade, ou o que aconteceu lá quando você tinha 35 anos. Então, contextualizando aqui, né, com vocês, a partir dos 35 anos, as mulheres começam a passar por essas mudanças hormonais e que são muito significativas, mas fazem parte do processo natural do que a gente chama do envelhecimento, né? São alterações que vão impactar aí em vários aspectos da saúde, de bem-estar, e eu vou trazer alguns detalhes para vocês logo mais. Então, aí, a partir dos 35 anos, que começam todas essas alterações, e isso, gente, se tratando de uma mulher saudável, que já tem aí os seus cuidados saudáveis, né, com a saúde, em seus vários pilares, também vou trazer isso mais para frente. E aí eu fico imaginando, sabe o quê? No meio de tanta desregulação hormonal que a gente vive hoje em dia, através dos alimentos, através dos pesticidas, dos medicamentos, através de tudo que a gente consome aqui já, o que não acontece? O quão confuso os nossos hormônios não ficam, né? Então, trazendo esse contexto para vocês, mas já indo direto ao ponto, para trazer essas informações. Então, o que acontece com a saúde hormonal, com os hormônios da mulher após os 35 anos, a partir ali dos 35 anos, em média? O ponto número um é a diminuição do estrogênio. O estrogênio, né, gente, é aquele hormônio que é crucial para a nossa regulação do nosso ciclo menstrual, também da nossa saúde óssea, talvez vocês até já saibam disso, mas é sempre bom relembrar, e a manutenção da pele e do cabelo. Então, o estrogênio, ele é muito importante para essa regulação do nosso ciclo menstrual. E olha só, muitas mulheres, né, aí nesse período fazem uso de anticoncepcionais ou métodos contraceptivos. Eu não sei se vocês sabem, mas o uso do anticoncepcional, aqueles onde você tem um intervalo, onde teoricamente você tem um sangramento, na verdade não é uma menstruação. Os anticoncepcionais foram feitos aí há muitos anos, eu não vou lembrar agora certo o tempo, né, o século, mas eles foram criados nesse formato de que você toma a pílula e mesmo assim continua tendo um sangramento para não ir contra a igreja. Foi para convencer um papa da época de que as mulheres poderiam tomar, sim, anticoncepcionais, que não teria problema. Porém, a partir do momento que a mulher faz o uso do anticoncepcional, esse sangramento que ela tem é um sangramento químico. Então, o corpo já fica sem entender realmente todos os processos que ele deve ou não ter, controlar e realizar. Então, essa até uma informação, eu não sabia disso até pouco tempo atrás, e aí estudando, né, trazendo os conteúdos para vocês, eu soube, então, dessa origem do anticoncepcional, porque até um tempo antes disso, até não, nem era permitido pela igreja, né, algumas igrejas ainda não toleram a utilização de anticoncepcional, mas contextualizando com você, para vocês. Então, tudo isso que eu trouxe aqui, a diminuição do estrogênio para as mulheres, e já pensando nisso como natural, como forma natural.
Se ainda assim nós utilizamos anticoncepcionais, alimentos, medicamentos, cosméticos com ingredientes nocivos e tóxicos, o nosso corpo ele vive uma tremenda confusão. Aí vocês podem falar assim, Anne, mas o estrogênio ele tem a tendência a diminuir. Se o disruptor endócrino, presente aí em todas essas categorias que eu comentei com vocês, se eles aumentam a atividade estrogênica, em sua maioria, não são todos os disruptores endócrinos, não seria legal para a mulher? Se ela já vai ter tantos problemas assim devido à diminuição do estrogênio, não seria bacana que esses disruptores endócrinos eles aumentam o estrogênio circulante tanto em mulheres quanto em homens? E a resposta é não, gente, porque esses disruptores endócrinos, eles imitam ou eles bloqueiam o estrogênio natural do nosso corpo. Então, eles têm uma função parecida, mas não são exatamente o hidrogênio, não são exatamente os receptores. Então, o estrogênio. Então, você pensa assim, eu tenho uma chave e uma fechadura, e essa chave, por mais que ela não se encaixe direito, ela abre essa porta, mas ela abre meio enroscando, meio emperrando. Então, é essa a função dos disruptores endócrinos. Função não, né? É esse o malefício dos disruptores endócrinos. Mas e como que eu vou ter uma função mais saudável, então, dentre essas desregulações hormonais que eu tenho? Fica aqui comigo que no final, mais para frente, no final desse episódio, no meio desse episódio, eu vou trazer para vocês. Então vamos lá, nós estamos falando o que acontece com os hormônios da mulher a partir dos 35 anos, que é uma idade aí chave para um desenvolvimento, uma questão hormonal da mulher. Então nós falamos sobre a diminuição do estrogênio, essa diminuição, ela pode trazer, né? Começa a diminuir gradualmente ali, né? A partir dos 35 anos, mas ela pode levar a ciclos menstruais irregulares e alguns sintomas do início da menopausa, que pode ser ondas de calor, alteração de humor. Não sei se talvez alguém ou vocês já sentiram alguns desses sintomas, mas isso que eu estou trazendo para vocês aqui, que eu estou trazendo, é o natural do corpo feminino, do corpo da mulher. Item número 2, a redução da progesterona também, gente. A progesterona é quem prepara o útero, é o hormônio que prepara o útero para uma possível gravidez. Hoje a gente sabe que tem mulheres até bem mais velhas engravidando, mas nós estamos trazendo aqui uma média, com dados, com embasamento científico, médico, para trazer essas informações para vocês. Então, sim, então é impossível engravidar, mas começa a se tornar mais difícil devido à diminuição desses hormônios. E aí, então, ela é a progesterona, né, que prepara o útero para essa possível gravidez e equilibra os efeitos do estrogênio. E a queda, então, nessa progesterona vai resultar em ciclos sem ovulação. Então, a partir dos 35 anos, pode ser que a mulher tenha menstrue, né, mas esses ciclos não tenham ovulação. E aí, o que causa isso? Um desequilíbrio entre o estrogênio e a progesterona. Que vocês podem ver, talvez, algumas mulheres também desenvolvem a endometriose, entre outros problemas de saúde, mais ou menos nessa fase, quando está tendo esta alteração hormonal. É necessariamente isso que a gente vê na prática, Anne? Não necessariamente. Justamente porque eu falei para vocês sobre os disruptores hormonais, disruptores endócrinos, acaba variando a idade. Então, hoje tem mulheres muito jovens, recém-adultas, já podendo ter doenças como a endometriose. E também mulheres com idade mais avançada, uma vez que essa desregulação hormonal, ela pode acontecer devido aos disruptores também. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é o que seria o natural da mulher. Item número 3, alteração dos níveis de testosterona. Bom, a gente sabe, né, que a testosterona é um hormônio predominantemente masculino, mas ele também, né, esse hormônio, ele também é muito importante para as mulheres, influenciando na libido, na massa muscular e no humor. E aí também, gente, testosterona, progesterona e estrogênio. São todos hormônios que têm queda a partir dos 35 anos. E aí, essa testosterona diminuindo gradualmente, é o que eu trouxe para vocês aqui de informação de perda de libido, a diminuição da massa muscular e até, gente, um cansaço.
É um cansaço diferente, né? Que a mulher começa a sentir a partir da baixa, da queda desses hormônios. Então, isso falando exatamente, né, dos hormônios sexuais, já que nós estamos falando aqui sobre a saúde hormonal da mulher. E nós temos também um aumento do cortisol. Então, todos os hormônios em queda e o cortisol pode ter um aumento a partir dos 35 anos. E ele é popularmente, né, conhecido como o hormônio do estresse, mas ele ajuda com várias funções metabólicas. Então, como ele tende a se tornar mais elevado, ele pode estar relacionado ao ganho de peso, principalmente na região abdominal, no sono e na saúde mental da mulher também. Então, nossa, ele já tem uma vida tão corrida, tão estressante, e ainda assim meu corpo naturalmente vai aumentar a produção desse hormônio. Vocês vejam, né? Não são só hormônios sexuais, são outros hormônios, mas que também interferem nas funções metabólicas do nosso corpo, do nosso organismo, da nossa saúde. E vem mudando aí com o tempo. É impactante, mas é natural, faz parte da natureza humana, tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês. E é como forma de até um alerta, mas principalmente para que tomemos cuidado o quanto antes, né? Eu estou aí nessa fase de idade também, estou com 39 anos agora, então chegando nos 40, já senti muita diferença no meu corpo, desde os 30 anos, mais ou menos, até agora, essa década, digamos assim, até porque foram a partir dos 30, né? Ali nos 30 eu tive meu primeiro filho, e aos 35 anos eu tive meu segundo filho. Então, foram mudanças hormonais impactantes, e no meu caso, junto com a gestação. Então, realmente, eu senti bastante essas alterações hormonais. E agora estou me preparando para essa próxima fase, né? Vamos lá, item 5. O que acontece com a mulher a partir dos 35 anos? Impacto também em outro hormônio muito importante, na insulina e na resistência à insulina. Então, a gente sabe, né, que a insulina é responsável por regular os níveis da glicose, os níveis do açúcar no sangue. E aí, algumas mulheres podem começar a desenvolver resistência à insulina. Essa dificuldade de metabolização, a insulina não se liga de forma adequada à glicose, ou a insulina aumenta e mesmo assim ela não consegue captar a glicose de forma adequada. E aí também influencia nessa dificuldade com relação ao peso, ao risco do diabetes tipo 2 e alguns outros desequilíbrios hormonais. Gente, falando que ser mulher é fácil? Não é não. Brincadeirinhas à parte, né? Nós sabemos que nós temos que cada vez mais cuidar da nossa saúde e de todos esses impactos que essas alterações hormonais que já seriam naturais acontecem no nosso corpo. E aí nós temos mais um item aqui que eu separei, que eu trouxe para vocês, sobre mudanças na tireoide, nosso item 6, aqui dessas alterações que a mulher, a partir dos 35 anos, começa a ter, que é a função, né, dessa mudança da tireoide, que é a glândula que regula o metabolismo, a energia e a temperatura corporal. Quero fazer uma pausa aqui com vocês agora, porque desses 6 itens que eu trouxe para vocês, não sei se vocês repararam, mas 5 deles estão relacionados e são hormônios que também aparecem quando nós falamos de disruptores endócrinos. Olha só, então, os disruptores endócrinos presentes em cosméticos, em alimentos, em medicamentos, em pesticidas, a influência deles são em hormônios que naturalmente a mulher tende a diminuir com o passar dos anos. Então, olha a bagunça, assim, até um momento de reflexão, né? Trazendo o porquê da importância desse conteúdo que nós estamos trazendo aqui nesse episódio e também os cuidados que você deve ter com a sua saúde, que nós devemos ter com a nossa saúde, né? Então, as mudanças na tireoide, aqui nesse item 6, também estão influenciadas aí com o metabolismo, a energia, a temperatura do nosso corpo. E esses distúrbios, eles podem causar o hipotireoidismo,
também envolvendo aí o cansaço, ganho de peso e as alterações de humor. Então, né, gente, como eu falei para vocês, são mudanças individuais, varia muito de mulher para mulher, isso em estado normal, natural, e ainda assim a gente sabendo que é difícil encontrar, né, uma mulher que esteja livre de qualquer disruptor endócrino, homens também, crianças inclusive, mas aqui nós estamos falando da saúde hormonal da mulher, mas compreender isso, compreender o que está acontecendo no corpo, ajuda a tomar decisões, a fazer escolhas em prol da nossa saúde, em prol do nosso bem-estar durante cada fase da vida, em especial esta fase. Certo? Então, trouxemos aqui por enquanto esses 6 fatores que acontecem com a mulher a partir dos 5 anos, a partir dos 35 anos, que é a diminuição do estrogênio, a redução da progesterona, alterações no nível de testosterona, que é a diminuição também, aumento do cortisol, impacto da insulina e a resistência à insulina e mudanças na tireoide. Então, esses 6 fatores que envolvem a saúde hormonal. Tá, Anne, você trouxe todas essas informações, talvez você até já sabia, ou se não sabia, é bom entender e conhecer previamente para saber como agir. E se já conhecia e tinha esquecido, eu estou trazendo aqui novamente com essas explicações para vocês. E aí, né, trouxemos então essa visão, mas aí que benefício que isso tudo pode trazer? Como que a gente, tendo esse conhecimento em mãos, né, o que a gente faz com ele? E aí aqui eu trago para vocês, então, 3 pilares da saúde hormonal da mulher. Gente, não adianta querer fugir. Às vezes a gente pensa que não é esse o caminho. Mas realmente a alimentação, o estilo de vida e os cuidados preventivos são esses 3 pilares da saúde hormonal da mulher. Não adianta muito ter o que fugir. Vocês perceberam ali, se tratando de hormônios, a resposta hormonal do nosso corpo, né? Então, realmente, né? Uma nutrição equilibrada é o pilar número 1. Então, o equilíbrio hormonal, ele é muito dependente de uma alimentação adequada. Tem certos nutrientes, gente, que eles são essenciais para a fabricação desses hormônios no nosso corpo e para o funcionamento ideal do sistema endócrino como um todo, nosso sistema hormonal como um todo. Hoje em dia nós já sabemos, né, que inclusive o intestino, o fígado, os pulmões, o cérebro, todos os nossos órgãos, eles produzem hormônios. Não são somente glândulas, como a tireoide, hormônios sexuais que produzem hormônios. Nosso corpo está o tempo todo se comunicando através de, como que eu posso dizer, perguntas e respostas, né? Através de respostas hormonais, com base nas conexões que são feitas. Então, eu estou aqui conversando com vocês, algumas funções metabólicas minhas estão acontecendo, também hormonais, e também esse equilíbrio entre as duas, as metabólicas e as hormonais. Dependendo do que nós comemos, do que nós ingerimos, nós estamos nesse momento produzindo nutrientes, subnutrientes, para a produção ou não de hormônios. E aí, dentro da nutrição equilibrada, sempre vão entrar as fibras, elas ajudam a regular os níveis de estrogênio e também a promover essa saúde digestiva. Como eu comentei com vocês, o nosso intestino também produz hormônios, então, por isso que as fibras regulando os níveis de estrogênio, a partir do momento que passa pelo nosso intestino, que é metabolizado pelo fígado, chega sim para a nossa saúde dos hormônios sexuais, como é o caso do estrogênio aqui. Gorduras saudáveis, eu não sei vocês, mas eu estava lembrando de algum tempo da minha vida, né? Eu praticamente não comia gordura nenhuma, e quando comia, ela não era gordura saudável, era uma gordura ou de biscoitos, bolachas, ou de óleo vegetal de soja, de milho, esses óleos que hoje em dia a gente já sabe que não são saudáveis, sempre dá preferência ao óleo de coco, ao azeite, né, óleo de oliva, frutas, né, quando se trata de abacates, nozes, sementes. Então, uma boa fase da minha vida, eu passei sem ingerir esse tipo de gordura saudável, e hoje já se sabe que essas gorduras estão intimamente ligadas
a doenças, a demências, porque o nosso cérebro funciona com 60% pelo menos de gordura. E se a gente não está ingerindo e nem suplementando nada disso, como que ele vai ter essa resposta, né? Os nossos neurônios, a diferença dos hormônios do cérebro, que a gente chama de neurotransmissores, para os hormônios do nosso corpo, é somente a comunicação entre eles, mas também são hormônios, né? Tem os neurotransmissores, a serotonina, a endorfina, outros hormônios que estão relacionados com o prazer, com a felicidade, mas que são chamados de neurotransmissores por estarem no cérebro e fazer essa comunicação mais direta. Então, essas gorduras saudáveis, falei, gente, como eu não soube disso antes? Agora já faz um tempo, sim, que eu procuro sempre incluir essas gorduras saudáveis na minha alimentação. Não podemos deixar de fora as proteínas de qualidade, proteínas magras, de peixes, ovos, legumes, também são muito importantes, e as vitaminas e minerais. O magnésio, gente, de malato, principalmente, que é precursor da melatonina, que é outro hormônio, aquele que nós produzimos quando estamos em sono profundo, que além de produzir a melatonina, o nosso fígado também faz a detoxificação do nosso corpo, ali por 2, 3 horas da manhã. Então, nutrientes, né, vitaminas e minerais e alimentos com esses nutrientes, mas também a suplementação deles. Magnésio, zinco, a vitamina D. A vitamina D não adianta de nada se não tiver a vitamina K2 para ajudar na sua absorção. Vitamina D6, B12, as vitaminas do complexo B, que são importantíssimas para a saúde hormonal. E eu não sei se vocês sabem, mas a vitamina D, na verdade, ela é um hormônio. É um hormônio produzido pelo nosso corpo. As mulheres também. A população brasileira, de modo geral, está em déficit da vitamina D, porque a gente não se expõe ao sol, né, gente? E é um sol quente, das 10 ao meio-dia, 1 da tarde, aproximadamente, com a maior parte do corpo exposta ao sol e sem protetor solar. Aí sim, assim é uma rotina desta forma, que aí sim nós vamos voltar a produzir mais vitamina D. Então, por isso que muitas vezes nós acabamos suplementando. Então, esses foram os itens do pilar número 1, nutrição equilibrada, dentro dos 3 pilares da saúde hormonal da mulher. O pilar número 2 é o estilo de vida, vida saudável, impacta diretamente nos níveis hormonais, no funcionamento, né, do nosso sistema endócrino. Então, o estilo de vida saudável, ele vai prevenir esses desequilíbrios hormonais que a gente já sabe que estão acontecendo o tempo todo, desde a barriga da nossa mãe, com a presença desses disruptores hormonais. Então, vocês sabem, né, gente, a atividade física, o gerenciamento do estresse. Fala, nossa, Anne, é bonito falar isso, mas e na prática, como que a gente faz, né? Eu, particularmente, tenho uma certa dificuldade com a meditação. Tem mulheres que têm muito mais facilidade para o seu momento de meditação. Para mim, um banho, por exemplo, relaxante, aquele barulho da água, fechar os olhos, ter meu momento de respirar, por exemplo, funciona muito melhor do que uma meditação. Mas tem mulheres que conseguem, é super recomendável. A própria yoga, essas técnicas de respiração também, que a gente precisa lembrar disso quando nós estivermos vivendo um momento estressante. Então, independente disso, talvez uma atividade que seja muito tranquila para você, para mim seja estressante, ou ao contrário também, uma atividade que para você seja estressante, que para outra pessoa é mais tranquila. Então, até eu acho que envolve um item aqui, deixa eu ver se ele está aqui. Não. O autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele entra aqui para eu entender o que realmente me causa esse estresse para que eu possa gerenciá-lo. Então, dentro do estilo de vida saudável. O sono de qualidade, acabei comentando um pouquinho antes com você sobre a produção dos hormônios, inclusive o cortisol e o hormônio do crescimento. A produção regulada, o GH, né, que é o hormônio do crescimento, e o consumo do magnésio antes de dormir para ajudar na produção da melatonina. Já me perguntaram o que eu achava de tomar a melatonina. Eu acredito que depende muito do fabricante que está fazendo realmente, mas não é igual à nossa melatonina produzida.
que é uma melatonina sintética que a gente ingere, ela não é necessariamente igual à nossa melatonina produzida. Por isso que eu prefiro, por exemplo, o magnésio, que é um precursor da melatonina, para que o meu corpo tenha nutrientes, materiais, vitaminas para produzir este hormônio, que é a melatonina. Então, vocês percebem, né, que a base da nossa pirâmide, ela está na alimentação e ela está nos nutrientes, nas vitaminas. O próprio colágeno, trazendo uma curiosidade para vocês. Quando nós ingerimos o colágeno, ele chega no nosso estômago, ele se divide todo em partículas menores de proteínas. O colágeno é uma proteína muito grande, inclusive as menores, berisol, enfim. Chega no nosso estômago, se separa toda, e aí depois que no intestino ele vai se rearranjar para produzir o nosso colágeno natural ou não, para mandar para determinada posição do nosso corpo ou não, unha, cabelo, pele. Então, ao ingerir uma proteína de cadeia muito longa, chegando no nosso estômago, ela é totalmente quebrada no nosso sistema digestivo, né? Então, por isso que aqui na Cosmética Hormonal, nós defendemos muito essa questão dos nutrientes, das vitaminas, dos minerais para a produção hormonal, e não necessariamente tomar os hormônios para conseguir os seus efeitos, hormônios ou proteínas, né, sintéticas. E aí, dentro do estilo de vida, a gente temos o de evitar toxinas. Por isso que eu trago aqui para vocês que a cosmética hormonal é sim uma ciência, mas conforme nós vamos estudando e aprendendo, nós entendemos que ela é um estilo de vida. Por exemplo, se eu for fazer uma dieta, né, uma gestão alimentar, não gosto muito de usar o termo dieta, é um estilo de vida, que eu vou precisar me adaptar àquele novo estilo para ter os resultados desejados. A cosmética hormonal também é assim. Eu vou precisar conhecer dos cosméticos, entender, mudar o meu estilo de vida, para aí sim ter esse equilíbrio hormonal através dos cosméticos seguros, ter uma pele, um cabelo, tudo que eu possa integrar a partir do que eu já venho me cuidando. Então, a beleza, a saúde, né, de dentro para fora e também de fora para dentro do que eu estou aplicando, usando, ingerindo também no meu corpo. Então, esse evitar toxinas que está aqui dentro do pilar do estilo de vida saudável é reduzir essa exposição aos disruptores endócrinos, o que a gente já fala muito aqui, que pode ser encontrado nos produtos químicos, nos cosméticos, nos plásticos, e que são essenciais, né, gente, para, se a gente quiser realmente manter essa saúde hormonal, é indispensável evitar esses disruptores endócrinos. E terceiro, mas não menos importante, pilar aqui da saúde, né, os pilares que nós estamos trazendo dentro da saúde hormonal da mulher, é o cuidado preventivo e monitoramento. Então, precisamos sim realizar os nossos exames regulares, inclusive eu já estou com consulta marcada, que eu preciso realizar meus exames anuais, por enquanto, não tenho recomendação médica que seja feito com menor tempo, mas monitorar os nossos níveis, como está o nosso estrogênio, nossa progesterona, nossa testosterona, o nosso cortisol, os hormônios da tireoide, como eles estão. Porque aí sim eles vão ajudar a identificar esses desequilíbrios antes do que a gente tenha realmente, antes de que eles se tornem, né, realmente problemáticos. E aí eu já trouxe aqui um pouco para vocês sobre educação e autoconhecimento, então estar sempre buscando informação, se conhecer para saber o que realmente está afetando ou não os meus hormônios, permite sim esse gerenciamento, que nós chamamos, como sendo um gerenciamento proativo da nossa saúde hormonal. Tá certo, gente? Foi bastante conteúdo nesse episódio de hoje. E aí, então, trouxemos no primeiro momento o que acontece, o que está acontecendo com os hormônios da mulher a partir dos 35 anos. E no segundo momento, trouxemos esses pilares para que você possa interagir de forma mais sinérgica e criando uma base mais sólida para a sua saúde hormonal, para a nossa saúde hormonal, envolvendo o bem-estar. Eu gosto muito de trazer a cosmética hormonal como ciência, como conhecimento, mas que vocês entendam, gente, que é estilo de vida, que não é do dia para a noite, mas pegando um cosmético, entendendo um rótulo, sabendo que aquilo vai fazer bem ou mal para mim, ou se eu for expor a algo ruim,
que logo eu retome algum ingrediente nocivo, né? Que logo eu retome para essa rotina, para esse estilo de vida mais saudável. Ninguém está dizendo aqui para você viver engessada, quadrada, dentro de uma redoma, sem o que te dá o prazer, a diversão ou a integração social, mas com equilíbrio. O equilíbrio da nossa vida vai gerar o nosso equilíbrio hormonal. Tá certo? Então, te desejo uma vida com mais consciência, que de verdade, gente, só pelo fato de vocês estarem aqui participando desse episódio da Cosmética Hormonal em Pauta, você já é uma mulher inteligente que busca o melhor para você e para sua família. Então, eu espero poder te ajudar a fazer, né, essas melhores escolhas, visando o equilíbrio hormonal através de cosméticos seguros. E é essa a nossa mensagem de hoje, deste episódio de hoje. E eu aguardo vocês, então, no nosso próximo episódio.